Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Degrau Cultural no YouTube. Eu sou o Luiz Fernando Caldeira e este é o programa DC Entrevista. Hoje vamos falar sobre o concurso da Comissão de Valores Mobiliários, cujas inscrições para 60 vagas de analista e inspetor estão abertas até o dia 6 de março. Para falar sobre a importância desse concurso, sobre a possibilidade de contratações além das 60 vagas, falar sobre previsão de posse dos aprovados, atrativos de trabalhar na autarquia e sobre vários outros assuntos que envolvem aí o dia a dia do servidor da CVM, a nossa convidada no DC Entrevista da semana é a Superintendente de Gestão de Pessoas, Andréia Alves. Andréia, muito obrigado por ter aceito o meu convite de participar do DC Entrevista e falar com os nossos alunos e futuros alunos da Degrau Cultural sobre esse concurso para inspetor e analista, né, que era tão aguardado aí por muitos. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia, Fernando. Super obrigada aqui pela possibilidade de falar com os nossos novos servidores, né? Porque o pessoal que vai fazer a nossa prova vai passar e serão nossos colegas de trabalho, serão meus colegas de trabalho, né? Então é um prazer enorme poder aqui poder ajudar um pouquinho a quem está com um pouco de dúvida a dirimir as dúvidas que possam, porventura, existir. Com certeza. Tenho certeza que você vai esclarecer muitas dessas dúvidas aí que os futuros candidatos têm. E, aliás, esse é um concurso muito aguardado, como eu falei, né? São 14 anos, né? Que a CVM, há 14 anos a CVM não fazia um concurso, né? E eu queria, então, que você falasse sobre a importância dessa seleção, né, para o órgão, né? E como é que os novos servidores vão contribuir para melhorar o trabalho de fiscalização do mercado de capitais. Então, você já falou, né? São 14 anos. O último concurso foi em 2010. A gente já está em 2024. A CVM, nos últimos anos, tem sempre solicitado concurso. O último governo ele não foi muito favorável a essa questão do serviço público como um todo. Sim. Finalmente, o governo atual entendeu a necessidade. A CVM está com um quadro muito enxuto de pessoal. Então, qual a necessidade dessas pessoas? A gente precisa de todo mundo para ontem. Infelizmente, o concurso hoje é uma coisa muito demorada, né? Antigamente era mais rápido o resultado, agora é uma coisa muito demorada, mas a gente precisa de todo mundo para ontem. A gente teve um incremento absurdo no mercado de capitais, tá? A gente teve um crescimento de 270% desde 2014. O crescimento aqui está em torno, por exemplo, de 33 trilhões, tá, do PIB brasileiro. A gente representa 4 vezes o PIB brasileiro, o mercado de capitais. Tá? Aqui eu tenho uma estatística que, no triênio de 2020 a 2022, houve um crescimento significativo dos CPFs operando na Bolsa. Tá? O indicador subiu de 1,7 milhões, eu estou vendo a estatística aqui, porque são muitos números, no início de 2022, para 5 milhões em outubro de 2022. Quer dizer, um aumento de quase 200% em menos de 3 anos. Tá? E eu estou falando de 2022, a gente já está em 2024. Sim, tá? sim. Além disso, a gente teve um aumento, qualitativo e... Esse é quantitativo e qualitativo. A complexidade das operações, elas têm aumentado muito. E o quadro autorizado de pessoas que a gente tem na casa é desde lá do começo. É o mesmo quadro. A CVM nunca teve um aumento de quadro autorizado de pessoal. Então, quer dizer, a gente não teve um aumento de quadro autorizado de pessoal. O mercado ele aumentou exponencialmente, tanto em quantidade quanto em qualidade, né? Complexidade. E a gente está há 14 anos sem concurso e muita gente se aposentou. Sim. Muita gente, eu brinco aqui dentro que eu falo assim, tô ficando velho, gente, precisa de gente nova. Precisa reoxigenar o quadro, né? Não tem jeito, né? Não, mas é muito importante. Então, assim, essas pessoas vão chegar com gás novo. E a CVM é uma casa maravilhosa para você aprender, né? Sim. Eu conto muita história para as pessoas, eu gosto que as pessoas saibam, eu já estou aqui, eu entrei numa área que era superintendência de pessoas, que está o registro de companhia aberta, eu fui para a área de fundos, eu fiquei 7 anos e meio nessa área, então aí eu mudei dessa área e fui para a área de fundos, fiquei 3 anos e meio, que é um outro mundo, então você dentro de um mesmo lugar, eu brinco dentro de uma mesma empresa, porque é uma autarquia, não é uma empresa, eu estou tentando ficar no meio aqui, hein? Dentro de uma mesma empresa, a gente muda e aprende muito. Então, você tem a capacidade, você tem a possibilidade de, dentro de uma instituição que você está, ao mudar de área,
você tem uma gama de aprendizados absurda. Então, quando eu fui para a área de fundos, foi uma gama nova. Depois eu fui para a área, para a Superintendência Geral, trabalhar com os acordos e várias outras questões da CVM, fiquei 7 anos e meio. Novo aprendizado. Hoje eu estou, né, superintendente de pessoas, gestão de pessoas, que é um novo aprendizado. Então, olha, 19 anos de casa, olha quanto aprendizado eu passei. E, claro, eu quero ficar aqui a vida inteira. Não, eu quero aprender. Então, você muda e vai para uma outra área e aprende muito. Qual é a importância? Você vê, é uma escola. Cada dia um aprendizado novo. E o mercado, ele é muito dinâmico. Então, é muito legal. Eu falo assim, é um concurso muito legal das pessoas fazerem. Né? Eu tenho muito amor por onde eu estou. E a gente já percebe, né, pela sua experiência, que essa possibilidade, né, de atuação em várias áreas, em vários segmentos dentro da CVM é uma realidade, né? As pessoas vão poder aí, de repente, ter movimentações. Obviamente, vai ser lotado numa determinada área, vai trabalhar ali durante um período, mas a possibilidade depois, com o tempo, né, mudar de área e atuar em outras situações e até crescer profissionalmente, pelo jeito, realmente é uma realidade dentro da CVM, né? Essa é a regra, né? Você entra, você tem um canal de entrada, hoje o edital a gente tem 2 cargos, o cargo de analista e inspetor, a gente tem apenas 2 cargos, e não há nem diferença entre uma questão e outra. No passado existia, mas hoje não existe, né, diferença entre analista e inspetor, tá? E a gente até separou algumas especialidades que não existem, né? Só porque, como as pessoas vão ser alocadas nessas áreas inicialmente, então, para que já tenha esse conhecimento ali. Mas depois de um tempo, o que acontece é que as pessoas acabam se movimentando pela casa. Legal. Mas, Andréia, são 60 vagas autorizadas para inspetor e analista, né? 20 para inspetor e 40 para analista. Mas a gente sabe que essa necessidade pessoal não supra as necessidades da carreira, das carreiras. Eu queria saber, por lei, quantos servidores da CVM poderia ter só nesses 2 cargos, tá? Não estou colocando aqui o agente executivo. Nesses 2 cargos especificamente, quantos servidores poderiam ter e quantos que tem hoje na ativa? Você sabe informar? Eu vou te responder um pouquinho mais amplo, só para entender o tamanho da questão. Tá? Perfeito. A gente tem 610 cargos autorizados, 263 para analista, 123 para inspetor, 199 para agente executivo e 25 para auxiliar de serviços gerais, que é um cargo antigo. Nem existe mais. Não tem concurso mais para isso, ok? Então, aí vamos voltar. Para analista e inspetor, hoje, eu tenho ocupado em analista do 263, eu tenho 203. Então, eu tenho 60 cargos vagos. O concurso é para 40, tá? Para inspetor, dos 123, eu tenho 92 ocupados. Então, eu tenho 31 cargos vagos. Muito bom, tá? Muito bom. 31 cargos vagos. Muito bom. E desses atuais servidores que estão aí na ativa nessas 2 carreiras de inspetor e analista, quantos aí? Tem muita gente em condições de se aposentar, ou seja, que pode aí nos próximos 4 anos aí sair? Então, essa pergunta é um pouco mais complexa e eu vou te explicar por quê. Existe uma questão da administração. O que eu posso afirmar para você de pronto? Com a idade entre 61 e 70 anos, eu tenho 30 analistas e 10 inspetores. Eu falei, a gente está velhinho, né? E com idade superior a 71 anos, eu tenho 4 analistas. Existe uma coisa no serviço público que é o abono de permanência. Você pode se aposentar, né? Mas você tem direito a pedir abono de permanência, tá? Nessa condição, com o abono, recebendo abono de permanência, no nível superior, eu já tenho 15 servidores, entre analista e inspetor. Então, deixa eu ver só a quantidade aqui, eu tenho as estatísticas. Dos 44, 15 já estão em abono de permanência. Mas daqui para frente, o pessoal vai andando, vai passando, porque as idades são avançadas, você vê. Sim. Tem bastante gente com idade avançada na casa. Tá? Perfeito. E Andréia, frente a esse déficit, a gente imagina que, e até as aposentadorias até que estão previstas aí, né? Você deixou claro que é possível, né? Que a gente se aposente aí durante esse período. A CVM vai negociar com o Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos, da MGI, um adicional de pelo menos 25% das vagas autorizadas, porque vocês podem solicitar esse 25% das vagas autorizadas. E aí eu digo até mais, se vocês vão pedir de um modo geral para o governo, solicitar convocações extras, além das 25 vagas, além das 25% das vagas, né? De chamar, de repente, todos que se classificarem para o cadastro reserva, ou boa parte, né, daqueles que se classificarem para o cadastro reserva. Nesse caso, precisa de uma autorização presidencial. Mas os 25%, basta o MGI, na teoria, autorizar. O pedido vai ser feito ao MGI, após a chamada dos aprovados, de convocar pelo menos os 25%?
A gente precisa pedir, né? Porque o nosso concurso era para mais gente, então a gente precisa pedir. Esses 25% que o decreto permite, Isso. por óbvio, a gente vai pedir, porque a gente precisa. Concurso é uma coisa muito cara, né, gente? Exatamente. Realizar um concurso público é uma coisa muito cara. Então, se você pode maximizar essa utilidade do concurso, por que não? É bom para a sociedade como um todo, é bom para o governo como um todo. Sim. Então, a gente vai pedir. É claro que a gente também vai pedir, vai tentar a outra parte. Se a gente conseguir, ótimo. Não sei se o governo vai autorizar ou não, mas os 25%, a gente, óbvio que a gente quer, faz parte da gente. Né? Se eu tenho uma possibilidade, se eu tenho uma permissão para isso, já existe uma norma para isso, por que não? E o outro pedaço, a gente vai tentar conversar com o governo. Por que a gente não consegue usar? Porque se a gente conseguir a outra parte, que é o decreto presidencial, o que acontece? Com o recurso que eu gastei para um concurso, eu fecho tudo que está vago hoje, eu fecho, eu completo. Então, para a sociedade brasileira como um todo, é melhor, porque é menos gasto, porque concurso é uma coisa custosa, né? Então, eu resolvo essa situação nossa, do que tem de vaga em aberto, de cargo autorizado em aberto, e também de quem está lá. Andréia, você vai conseguir? A gente não sabe. Uma coisa é a gente querer, a gente tem intenção, pedir. Se vai conseguir ou não, é uma situação. Eu só recomendo que as pessoas façam a prova agora, porque depois a gente não sabe quando terá, essa é a verdade. Andréia, a certeza de autorização você não tem, obviamente, mas você mesmo já falou que esse é um governo, ao contrário do outro, né, anterior, que tem uma predileção pelo servidor público, né? Você, ao menos, está otimista de que esses 25% tende a ser autorizado? Otimista eu sou sempre. Otimista eu sou sempre. E a gente precisa... A Brasília já sabe, o MG já sabe. Então, assim, otimista eu estou sempre. A gente sempre vai pedir, a gente está fazendo o nosso trabalho interno, que é mostrar o porquê da nossa necessidade. Sim. E quando a gente trabalha bem, a gente acaba sendo bem recompensado também. Então, otimista eu estou, muito otimista. Muito legal. Mas uma coisa é pedir, outra coisa é a gente receber, então... Lógico. E é até bom te lembrar que desde que o atual presidente, João Pedro, né, se não me engano, né, ele João Pedro Nascimento. Exatamente, João Pedro Nascimento assumiu, ele falou da necessidade de fazer concurso público e conseguiu efetivamente, né, que o concurso saísse do papel, ou seja, ele está lutando por isso e provavelmente vai lutar, né, para se chamar mais aprovados, acredito eu. Ele tem feito um trabalho maravilhoso à frente dessa casa, tem lutado muito por essa casa. Esses novos concursados, quando entrarem, vão gostar muito de conhecer o presidente, porque ele tem feito um trabalho muito bom para essa casa. Muito legal. Andréia, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre quando que a CVM pretende homologar o concurso e iniciar a convocação dos aprovados. Vai ser uma convocação imediata? Homologou, já vai começar a chamar os aprovados? Com certeza. Homologou. Dá para estar aqui amanhã? Mas o que acontece? O concurso hoje é uma coisa muito... Não é o que era no passado. Hoje ele tem várias questões, né? Os trâmites internos do concurso. Então, a banca, ela prevê a publicação dos resultados finais no início de dezembro. Você vê, a prova vai ser... Início de dezembro? Início de dezembro. Nossa! Vai levar esse tempo todo? O que acontece? A gente tem questão discursiva. Quando a prova tem só objetiva, sempre tem aquelas impugnações, isso e aquilo, né? E aí tem questão discursiva. E no nosso caso, a gente tem 2 questões discursivas, o que leva mais tempo. Essa banca, ela tem... Lógico. E essa banca não é uma correção só, tem uma correção outra. A gente pede para ter uma correção mais, para as pessoas terem mais garantia da nota, para ter menos problemas, tá? E tem uma das provas, inclusive, que são 3 questões, que é uma exigência até do superintendente da área, que ele exigiu que tivesse inglês, que as pessoas precisam... É a única disciplina que a gente pediu inglês, a gente não quis limitar, mas tem uma área aqui que, em razão da necessidade dessas pessoas trabalharem com as normas internacionais em inglês o tempo todo, delas estarem o tempo todo nos comitês internacionais, a pessoa não tem como entrar sem saber inglês. Claro que pode passar uma pessoa, não vai ser uma prova que reprova, né? Porque são 10 pontos só, então se ela é excelente das outras 2, ela não está fora. Mas o ideal é que a pessoa tenha conhecimento de inglês para ela já entrar e poder participar, porque senão ela vai ter dificuldade na hora de ler as normas, na hora vai para um comitê, não vai conseguir falar, então ela não vai poder ir. Então a gente não vai contar com a ajuda dessa pessoa que chega, vai ter que ser com quem está dentro da casa já.
né? E a gente precisa de reforço para participar disso. Mas então a convocação dos aprovados, se o concurso só vai ser homologado em dezembro, vai convocar ainda em dezembro ou só 2025, início de 2025? Então, a ideia é ser logo em dezembro. Se tiver um atraso nessa homologação, deixar para final de dezembro, homologar, acontecer alguma coisa no final de dezembro, aí não tem lógica chamar alguém na semana de Natal e Ano Novo, né? Isso não tem razão de ser, né? Então, a gente já chega em janeiro, a pessoa já passa Natal e Ano Novo, sabendo que em janeiro ela entra. Mas a nossa ideia tão logo seja homologado, a gente coloca essas pessoas para dentro, que a gente tem um treinamento que a gente vai fazer, eu sei que você tem, todo mundo deve ter curiosidade, a gente vai ter, mas eu vou aguardar você vir fazer. Não, pode falar logo sobre isso, porque as pessoas querem saber exatamente isso. Ok, foi chamado, e aí? O pessoal vai passar por algum tipo de... Não tem curso de formação ou concurso, não, né? Não mas vai passar por algum tipo de treinamento, uma capacitação antes de iniciar suas atividades? Pode falar sobre isso. Tem sim, a CVM é uma casa muito amorosa, né? É engraçado você falar de servidor, mas a gente é muito receptivo, né? Então, a gente tem sim, tem uma semana, eu passei por esse processo lá atrás já, 19 anos atrás, você tem uma semana de integração, a gente vai aumentar, a gente vai ter 2 semanas de integração, então a pessoa, elas têm possibilidade de ter palestras de todos os presidentes, de todos os superintendentes da casa, né, apresentando suas áreas para que as pessoas entendam, e a gente também tem vários cursos que os instrutores internos ministraram. Então, depois dessas semanas, essas pessoas elas vão ter acesso, a gente vai precisar que elas assistam esses cursos. Tem vários cursos, a gente tem uma biblioteca muito grande de cursos aqui dentro, tá? Gravados, e pelos próprios instrutores da casa, tem de gente de fora, mas pelos próprios instrutores da casa são muito bons. Inclusive, eu ministrei curso também à época das áreas anteriores. Então, a gente tem vários cursos ministrados, então a pessoa ela chega, ela já estudou para o concurso, ela já vai ter essa ambientação e depois ela tem acesso, que ela vai poder ver quantas vezes ela quiser essa aula, o que ajuda muito. Isso ajuda muito a pessoa. E esse curso, eles foram feitos para dentro da casa. Então, coisas que a gente fala, que você não pode... É bem o que está acontecendo ali dentro que pode falar. Então, alguém que é por exemplo, de uma área que vai fazer acusação, quem vai para essa área, vai saber dos trâmites, como é que se faz isso, como é que você faz uma investigação. Então, é bem interessante, sabe? A pessoa ela já entra, já assiste, já conhece a pessoa e já é treinada naquilo bem. Então, ela se sente já mergulhando na casa. Perfeito, muito legal. Uma dúvida também assim muito comum, aí não tem a ver com o dia a dia, mas sim com o ingresso, ainda em relação ao concurso. Eu queria saber o seguinte, as pessoas perguntam, precisa ter, quem tem curso de tecnólogo, aquele curso de 2 anos, né, pode participar do concurso ou não? Ou só quem tem realmente os 4 anos de graduação? Então, não saiu nada sobre isso no edital, então, via de regra, vai poder, o tecnólogo pode. Agora, por exemplo, o contador tem que ter registro no CRC. Se o CRC dá para um tecnólogo, ok. Tá? Perfeito. Ótimo, muito, muito bem colocado aqui, então. Eu queria também que você já falou aqui, logo no começo da conversa, né, do nosso bate-papo, que o trabalho do analista, do inspetor, hoje meio que é parecido, né? Não tem tanta distinção como tinha antigamente, né? Eu queria que você, então, explicasse em linhas gerais aí, né? Não precisa se aprofundar muito, mas em linhas gerais, qual é o trabalho efetivo que eles vão realizar dentro da CVM? É lógico que cada um tem a sua área específica, né? Mas eu digo de uma forma mais ampla, as atribuições de uma forma mais ampla do analista e do inspetor. É um mundo, Luiz Fernando, isso é um mundo. Isso é um mundo. Isso é assim... Você entra na CVM, foi o que eu falei para vocês logo no início da entrevista. Eu entrei aqui na CEP, por exemplo, que é de registro de companhia aberta. Então, a gente fazia análise de registro de companhia. Você quer entrar no mercado de capitais, você quer acessar a poupança pública, você tem que abrir o seu capital. Então, o analista que está à frente daquilo, ele vai ver demonstração financeira, vai ler o estatuto de companhia, tem uma série de coisas que você precisa ver e documentação que você precisa apresentar, que ele vai ter que ter um juízo crítico e ver se tem aderência ou não aos normas. Isso ali, quando eu trabalhei ali. Quando eu fui para a área de fundos, fui ver coisas relacionadas a fundos. Você vai para a área de oferta, questões relacionadas à oferta. Você quer que a pessoa tem que ter a capacidade analítica. E tem que ter uma mente aberta para entender o que está acontecendo de novo. Não é uma coisa que uma máquina... Às vezes eu converso muito, às vezes eu vou a Brasília conversar com as pessoas, eu falo assim, uma coisa que a máquina, ela consegue pegar dados. Agora, a cabeça, o ser humano, ele tem que fazer as inferências ali.
e vai fazer as análises, né? Nem sempre uma máquina vai ser igual a você. A máquina não consegue entender o que uma pessoa está falando, se é verdade ou deixa de ser. Então, na hora que você está fazendo lá uma investigação, conversando com a pessoa, tomando um depoimento, olhar, ver os sinais, a depender de que área que você vai. Eu falei que o trabalho do analista inspetor não tem diferença, basicamente, porque antigamente tinha. No passado tinha, hoje não, né? Hoje não. É muito pouca diferença, e tanto um quanto outro viaja. Uma pergunta que as pessoas começam, me fizeram pelo LinkedIn, né? Viaja, tive pergunta por lá, viaja, todo mundo vai ter necessidade, se tiver, e as pessoas querem viajar. Tem gente que não quer, se que não quer de jeito nenhum, fala com o seu gestor, e a gente faz uma adequação, né, dessa pessoa para ela não viajar. Mas, via de regra, quer, e é interessante você estar numa situação ou outra aí, participando em loco, para ver o que está acontecendo, tá? Mas só para esclarecer um pouco, se vocês olharem o edital, o analista inspetor de mercado de capitais, a ementa é a mesma. Não tem diferença na ementa. Isso é muito sintomático. Por quê? Não tem diferença. Tá? Não tem diferença. Então, para as outras questões tem, é porque eu até brinquei na hora da gente pensar, eu falei, nossa, a pessoa está fazendo prova para CVM, né? Ah, vou fazer prova para mercados capitais. Aí ela capa aqui na área de gestão de pessoas. Falei, vai ficar nervosa comigo, né? Nossa, estudei tanto, então por isso que a gente quando fez, não existe essa separação, tá? Eu sou de mercado de capitais, eu estou hoje aqui como gestora de pessoas. Vou ficar por um tempo, depois eu volto. Então, não existe isso. A gente tem analista e inspetor. A gente tem esses dois cargos. Então, a gente cria só uma adequação no início aí do concurso para a pessoa, quando entra, ela não ter frustração e ficar melhor adequada ali naquela área. Tá? Então, teve gente com perfil de TI, claro, perfil de TI vai ficar na TI, mas já teve gente de TI que saiu, fez prova em concurso anterior, está em TI e hoje está lá na área de empresas, por exemplo. Sim. Então, a gente fez isso preocupada com a pessoa, para ela não ter frustração no momento da entrada. Mas é uma necessidade natural, depois da pessoa, com o tempo, elas querem conhecer as outras áreas. E aí há essa possibilidade, tá? Porque a gente tem dois cargos, analista e inspetor. Perfeito. A remuneração oferecida aos analistas e inspetores é bastante atrativa, né? É de R$ 21.582,80, já incluindo R$ 658 de auxílio alimentação, né? Mas, além do auxílio alimentação, a quais outros benefícios e vantagens os servidores da CVM têm direito? Então, Executivo Federal, existe uma regra, todo Executivo Federal do Brasil inteiro recebe basicamente a mesma coisa. Então, o auxílio alimentação é o mesmo para todo Executivo Federal, que é o 658, né? Saúde suplementar, que é o reembolso do plano de saúde. Aí, para cargo de analista, inspetor, estou vendo aqui os valores também, porque de cabeça eu não sei tudo, ele varia entre 101 e 124. E só para vocês terem uma ideia, uma analista com 40 anos, a título aí de referência, está o reembolso mensal em torno de 116,38. É muito diferente do que é no serviço privado, que o valor é muito maior. Mas a remuneração aqui também é muito maior. Então, exatamente. A remuneração é bastante atrativa, né? Exato. E também tem um auxílio pré-escolar, tá? Que ele é para subsidiar lá a assistência pré-escola aos dependentes que completarem até 6 anos de idade. Então, 5 anos, 11 meses e 29 dias, ele recebe. Deu 6 anos, não recebe mais. E o valor líquido do benefício, ele varia entre 240,75 e 304,95. Não é um valor lá muito alto. Como a gente falou, mas de um modo geral, a remuneração, né, é excelente. É excelente, né? A remuneração é excelente. E existe uma coisa, Luiz Fernando, que assim, além da remuneração, todo mundo que trabalha quer ter prazer quando trabalha e saber que você está prestando um serviço de qualidade. Isso você na CVM tem, né? Todo dia que eu trabalho, eu falo assim, eu trabalho para a sociedade brasileira. Isso me enche o peito de orgulho, que eu estou trabalhando para a sociedade brasileira, sabe? E eu sei que o trabalho que a gente presta é de muita qualidade. A CVM é uma instituição muito respeitada pelas pessoas no mercado, né? Muito pelos pares, quem trabalha com a gente, todo mundo que trabalha com a gente respeita muito. Então, a pessoa às vezes está, mas você vai para um lugar que é um lugar muito respeitado e presta um serviço para a economia, para o Brasil, para o desenvolvimento do Brasil como um todo, que é muito grande. Isso enche o peito de orgulho. Então, eu acho isso é importante na hora de você decidir o que você vai fazer na sua vida. Sem dúvida.
Sem dúvida. André, a carga horária de trabalho na CVM é de 40 horas semanais, né? Eu tinha visto no FAQ de vocês, né, que vocês colocaram um FAQ sobre concurso, né, que, via de regra, o pessoal cumpre ali o horário de 9 às 18, né? Mas existe aí alguma flexibilidade nesse cumprimento para quem trabalha presencialmente, tá? Eu sei que vocês também têm um teletrabalho, mas para quem trabalha presencialmente, existe uma certa flexibilidade? Poxa, eu posso pegar um pouquinho mais cedo ou ou começar um pouquinho mais tarde e sair um pouco mais tarde, ou realmente todo mundo trabalha nesse horário? Não, o que acontece? Aí vai depender de cada gestor. Cada área tem um mandamento. Se você faz atendimento a público, você tem que estar... Então, inclusive, quem faz atendimento a público, quem faz aqui direto, tem um horário mais cedo. A pessoa entra um pouco mais cedo, sai mais cedo, o outro entra um pouco mais tarde, sai mais tarde. O nosso horário núcleo é de 9 às 18. Perfeito. Mas pode haver uma negociação da pessoa, por exemplo, entrar às 8 e sair às 5, entrar às 10 e sair às 7. Há essa possibilidade. Eu posso variar muito, só ir à tarde? Aí o mercado quer conversar com você, as coisas estão acontecendo, a gente tem que estar atuando enquanto o mercado está acontecendo, está atuando. A gente tem que estar ali para dar respostas tempestivas às coisas que estão acontecendo. Não adianta eu querer trabalhar num horário, por exemplo, que os escritórios de advocacia não estão trabalhando. Né? Eu quero trabalhar de madrugada, mas as pessoas... Você vai ter reunião de madrugada com as pessoas? Sim. Então, eu acho que assim, sempre o bom senso é o que prevalece. Tá? Perfeito. Mas existe essa flexibilidade, como você falou, isso que é importante. Né? Conversar com o gestor. Conversar com o gestor. Conversar com o gestor, sim. Perfeito. Outra coisa também é a questão do teletrabalho, onde eu queria chegar, né? Principalmente depois da pandemia, basicamente, quase ou boa parte dos órgãos públicos hoje regulamentou, né, o teletrabalho. Isso está regulamentado também na CVM, correto? E eu queria saber o seguinte: os servidores que ingressarem por meio desse concurso, eles vão poder usufruir do trabalho remoto a partir de quando? Porque eu imagino que primeiro eles vão precisar ter, talvez, né, um certo conhecimento do trabalho presencial para depois poder trabalhar de forma remota. Acredito eu, não sei. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, primeiro falar que a CVM foi uma das pioneiras no programa de gestão, né? Uma pioneira no programa de gestão. Mas sim, o programa de gestão, até tem aqui as normas de cabeça, a portaria PTE 126 de 21 de julho de 2021, ela permitiu a realização do teletrabalho lá para os servidores de quaisquer cargos, aqui em modalidade parcial ou integral, tá? E aí tinha alguns percentuais definidos que mudaram, mas os percentuais não cabe falar aqui agora. O que cabe, para mais específico que você está perguntando, é que teve uma portaria do MG, uma instrução normativa do MGI, que é a número 24, de 28 de julho de 2023, em que ela veio dizendo assim, isso está lá no nosso FAQ, eu recomendo às pessoas que vão prestar o concurso que olhem, tá? O servidor em estágio probatório deverá permanecer na modalidade presencial ou sob o controle de frequência pelo período mínimo de 1 ano. Não pode atuar em teletrabalho nesse período. E isso tem uma razão de ser. Você tem que conhecer a cultura da casa, você tem que entrar na cultura da casa para depois você poder caminhar sozinho. O teletrabalho, ele pressupõe que você já conheça as coisas para funcionar. André, durante a pandemia não entrou ninguém? Entrou. Foi quando todo mundo aprendeu a trabalhar remotamente, né? Lembram do Covid no início? Eu estava recebendo alguns movimentados à época, mas foi algo muito difícil. Treinar essas pessoas remotamente foi penoso, tanto para a gente que estava treinando, como quem estava recebendo esse treinamento. Então, esse convívio na casa, conhecendo as pessoas, subindo esses elevadores aqui, passando de andar em andar, indo em mesa, conversando com o outro, isso é importante, a pessoa ver essa cultura da casa, isso é importante para a pessoa, para ela ter esse senso de pertencimento. Isso é bem importante para as pessoas. Legal. Andréia, a CVM está localizada no Rio de Janeiro, em São Paulo, e, se não me engano, também tem escritório em Brasília. As vagas, basicamente, são para Rio e São Paulo. Onde está localizado, no Rio e em São Paulo, né, a CVM? No Rio é aqui no centro da cidade, né? É na 7 de setembro. 7 de setembro. Quem vem de metrô é facinho, soltou na Carioca. Em São Paulo é Bela Vista o bairro. Também é um bairro muito legal, super arborizado. O prédio da CVM de São Paulo é bem legal. O do Rio está um pouquinho velhinho ainda, a gente está organizando para vocês quando chegarem, né? Mas é um prédio muito legal, muito bem localizado. Então, as pessoas vêm sair para almoçar,
no final do dia, né? Não quer marcar um happy hour, é tudo perto, quer fazer aquela compra de almoço, na hora do almoço, né? Fazer aquelas coisinhas bem localizado. Inclusive, quem vem para a CVM que trabalha, por exemplo, e depois sai, fala assim, nossa, eu sinto uma falta da CVM, porque ali era tudo prático, eu consegui resolver minha vida na hora do almoço. É verdade. Então, é super prático para as pessoas, tá? A localização nossa. Eu hoje trabalho em teletrabalho também, mas durante muitos anos trabalhei presencialmente, inclusive ali pertinho. Né? A Degrau Cultural fica muito pertinho da CVM. Você sabe o que eu estou dizendo, efetivamente é uma área excelente. Exatamente, muito restaurante, bancos, tudo muito fácil de resolver, e transportes também, facilidade de chegar ao trabalho, não vão ter dificuldade. VLT passa na nossa porta, né? Exatamente, é muito tranquilo, né? Eu queria também que você falasse sobre essa... Hoje, 57 vagas do concurso são para o Rio de Janeiro, as demais são para São Paulo, né? Mas eu acho que o teletrabalho também hoje minimiza um pouco, né, essa questão da localidade em si, né? Mas existe essa possibilidade, por exemplo, depois, com o tempo, fazer mudanças para outras cidades, para quem está em São Paulo querer vir para o Rio de Janeiro, quem está no Rio de Janeiro ir para São Paulo, ou trabalhar em Brasília. Essa movimentação existe dentro da CVM? É real? É possível isso acontecer? Isso já existe hoje. Tá? Mas isso é sempre a gestão, a administração é sempre no interesse da administração. Lógico. É porque às vezes há um interesse da pessoa, mas tem que funcionar para a administração. Lógico. Tá? Então, não, mas eu entrei, mas eu quero. Não, olha, você fez o concurso para quê? Tem interesse da administração. Então, às vezes a pessoa, ela precisa estar naquela localidade. Né? E o teletrabalho? Hoje existe. Então, já teve até gente que perguntou, mas por que eu tenho que. Eu quero trabalhar na minha cidade lá. Eu falei, olha. Antes de você, tem gente que fez concurso há anos atrás, que era da cidade e mudou para cá. Então, a gente tem muita preocupação aqui com as pessoas. A gente sempre vai olhar caso a caso e sempre analisar a situação das pessoas, tá? Mas sempre no interesse da administração. A gente está aqui para prestar serviço público, um serviço à sociedade. Então, a gente tem que ter muita atenção para isso. Perfeito. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o plano de cargos e salários, né, dos servidores da CVM. É um plano atrativo? Como é que ocorrem as promoções e as progressões? Em quanto tempo que se chega ao teto da carreira? E, se eu não me engano, o teto da carreira hoje gira em torno de 29 mil, não é isso? É 29.832. Isso. Perfeito. Mas como é que ocorrem essas promoções e progressões? Leva quanto tempo para se chegar ao teto? Você sabe informar? Quanto tempo? É porque não é automático isso, sim, tá? A gente tem 13 níveis dividido em 4 classes, né? Mas isso não ocorre automaticamente, né? Por tempo. Tem algum lugar, todo ano não é assim, tá? Elas dependem de notas objetivas em avaliações de desempenho e de normas internas e externas relacionadas à progressão e à promoção. O governo, inclusive, está querendo fazer agora, eu não sei se vocês estão acompanhando, estão querendo reformular tudo isso da administração. Uma reforma administrativa. Então, assim, eu nem quero falar muito, porque eu não sei o que o governo vai fazer, né? Perfeito. Mas a gente sabe como está o nosso quadro, e é claro, a pessoa recebendo boas notas na sua avaliação, um bom profissional, que de regra recebe, né? A não ser que você não queira nada, mas isso é muito difícil. As pessoas tendem a serem promovidas, mas você tem 13 níveis. Então, como não é todo ano que você vai receber essa promoção, leva um certo tempo. Mas eu tenho 19 anos de casa e já estou no topo de carreira, por exemplo. Muito bom, bem colocado. Ótimo. Andréia, você falou que quem entrar vai passar por um trabalho de ambientação antes de iniciar as atividades, mas eu quero saber em termos assim, de capacitação, qualificação de servidores ao longo do tempo, né? Ao longo da sua trajetória profissional na CVM. A CVM investe muito nesse trabalho de capacitação, treinamento dos seus servidores? Bastante. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem um monte de curso gravado aqui? A gente tem uma biblioteca interna que é sensacional. A gente tem umas páginas tanto para a gente de fora quanto para a gente de dentro. E, além disso, aí a gente tem programa regular de educação, curso de pós-graduação. Esse ano a gente está preparando um curso de pós-graduação para gestores da casa, que a gente vai pagar integralmente. A gente tem programa de educação continuada, tem questão de curso que tem... a gente tem reembolso para curso de inglês. A gente está sempre oferecendo curso de capacitação interna, convocando os servidores para fazerem esses cursos de capacitação interna. A CVM ela tem muita preocupação, está sempre prestando... Olha, tem um congresso, tem que assistir,
tem que ver, a gente está sempre muito preocupado com isso. Por quê? Porque a gente trabalha com um mercado muito característico, muito complexo, precisa de muita qualificação. Não dá para a gente... Eu vou brincar como se eu fosse uma contadora, e não sou, eu sou economista e advogada, mas eu vou brincar como se eu fosse uma contadora. A gente não pode depreciar o ser humano. Então, como é que eu faço isso? Eu faço sempre o quê? Eu vou sempre dando qualificação para ele sempre estar na crista da onda, a gente pode dizer assim, tá? Perfeito. E queria saber de você também se existe dentro do plano de cargos e salários dos servidores da CVM adicional de qualificação. Por exemplo, o servidor tem formação superior, mas se ele faz uma pós-graduação, uma especialização, um mestrado, um doutorado, ele passa a ganhar um adicional por isso ou não? A gente ainda não tem isso. Não tem. Não tem. Perfeito. Não, sem problema. Nem todos os órgãos têm, são alguns órgãos que têm isso. Nem todos os órgãos. Nem todos os órgãos têm isso. No passado, a gente tem brigado por algumas melhorias, mas é sempre aquela coisa. Então, tudo que não está feito ainda, tudo que não se conseguiu, a gente não comenta porque não se conseguiu. Perfeito. E em termos de crescimento profissional, ocupação de cargos de chefia, cargos comissionados, a prata da casa, digamos assim, né? Esses cargos de chefia, esses cargos comissionados costumam ser ocupados, por exemplo, por concursados, efetivamente? A maioria dos cargos da casa são ocupados por concursados. A maioria. Muito bom. A gente tem poucos cargos com comissionados, com pessoas com formações específicas, que a gente não faz o concurso interno, então formações específicas, ou pessoas que vêm para assessoramento para o colegiado, que fica a cada tempo que vem um diretor ou um presidente. Então, mesmo assim, tem gente de dentro, mas são pouquíssimos cargos de chefia que são de comissionados. A maioria é prata da casa. Inclusive, hoje, a gente tem a honra de dizer que a gente tem um diretor nosso que a gente conseguiu, que tem uma cadeira hoje do colegiado ocupada por um diretor de carreira. Inclusive, ele é do meu concurso, Daniel, e a gente tem muito orgulho de ter conseguido entrar um diretor nosso de carreira numa das cadeiras do colegiado, que é uma briga nossa. Isso é uma briga nossa. Muito legal, Andréia. Eu também aqui não posso deixar de passar por isso, que o concurso foi autorizado para analista e para inspetor, né? E a gente sabe que a maior carência de pessoal na CVM hoje é do agente executivo, né? Só que não foi autorizado pelo MGI, né? Pelo menos nesse primeiro momento. A CVM vai encaminhar um novo pedido de concurso para essa carreira? Então, a gente está analisando isso. O MGI não quer, já sinalizou que não quer cargo de nível médio, a gente até viu que aprovou por algumas questões. Isso é uma questão que a gente está analisando internamente. Imagino que você vai me perguntar, vocês precisam? A gente precisa muito. Eu falei quantos cargos tem. Sim. A gente tem 101 vagas de nível médico, agente executivo vagos. Eles prestam suporte especializado para a gente. Então, hoje o analista ele faz tudo que fazer. O que o agente executivo poderia dar suporte, a gente está sem gente. Tá? E antes que você me pergunte, eu já tenho 15, salvo engano, agentes executivos com abono em permanência. Lembra? A mesma questão lá, com abono em permanência. Que imagino que seja uma pergunta que você venha me fazer, então já até te falo. A gente tem 17 agentes executivos entre idade de 61 e 70 anos e um acima de 71 anos. Então, eu tenho 12 agentes executivos já com abono em permanência. Então, dos 18, 12 já tem. Olha, eu tenho 101 vagas em aberto. A gente precisa muito para ontem. Então, é uma questão, a gente tem conversado, mas a gente ainda não definiu nada ainda, porque depende de muita conversa, né? Lógico, sem dúvida. De aberturas. Então, como a gente tem prazo ainda para ver isso, a gente vai continuar nessa conversação. Perfeito. Tá? Quando o presidente da CVM, o João Pedro Nascimento, tomou posse, ele havia dito que a autarquia deveria ter entre 800 e 1.200 servidores, né? Exatamente para poder atender a toda essa demanda, esse crescimento que houve nos últimos 15, 20 anos, né? Você mesmo falou aí que quadruplicou o número de CPFs e tal, né? E por lei pode aí ter 589, 600, vamos arredondar, 600 servidores, né? É um quantitativo muito pequeno hoje para a realidade daquilo que a CVM precisa, efetivamente, para fiscalizar com mais qualidade esse mercado de capitais. Existe alguma previsão de criação de novos cargos, em especial, no caso, para inspetor e para analista, um projeto de lei que vai ser encaminhado para o Congresso para se criar mais cargos, ou ainda não há nenhuma discussão nesse sentido? A gente só tem feito estudos internos, tá? Estudos internos para levar, mas só estudos internos, e aí eu não tenho nem como comentar nada sobre isso ainda, porque está internamente.
O que a gente tem há uma carência enorme de mão de obra, a gente precisa de gente para trabalhar, é só você olhar o tamanho da CVM com os seus pares. Você vê o quadro de pessoal da CVM com os seus pares e a missão institucional da CVM, isso é latente, de que a CVM está muito reduzida, ela é enxuta demais, né? Então a gente precisa de gente, mas a gente está nos estudos ainda para que a gente tenha uma coisa bem importante, bem consolidada para levar. Perfeito. Então, para a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui, André, eu queria que você deixasse uma mensagem final para todos aqueles que vão participar desse concurso, né, que já estão estudando ou que vão iniciar agora a preparação, né, para poder participar dessa seleção que era tão aguardada. Olha só, gente. O nosso último concurso ele foi realizado em 2010. São 14 anos, tá? A gente tem a oportunidade de receber vocês agora, novos profissionais. Vocês estejam certos de que a gente aqui na CVM é um lugar de aprendizado diário, em linha com o dinamismo do mercado de capitais brasileiros. Tenham foco, estudem bastante e façam a prova com determinação. Nós estamos aguardando vocês ansiosamente. Show de bola. André, eu quero mais uma vez agradecer aqui a sua participação nessa entrevista, por toda a transparência que você está dando, né, ao concurso. Isso é muito legal. Eu tenho certeza que essa entrevista aqui foi muito esclarecedora e tirou aí muitas dúvidas aí que os interessados em participar do concurso têm, né? Então, mais uma vez, obrigado aqui pela sua presença, por ter vindo falar aqui com os nossos alunos e futuros alunos da Degrau Cultural. Gente, eu que agradeço e estou na torcida por vocês. Em breve a gente se vê, gente. Com certeza. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. No entanto, antes de ir embora, eu peço para você dar aquela força para a gente, deixando aquele like no vídeo, compartilhando o link dessa entrevista com seus amigos e familiares que também possam ter interesse aí de participar desse concurso da CVM. Aproveite, também se inscreva no canal da Degrau Cultural, caso ainda não tenha feito isso. No mais, acompanhe as nossas redes sociais, a seção de notícias da Degrau Cultural está sempre aí trazendo informações novas sobre o que está ocorrendo de mais quente aí no mundo dos concursos. Então, um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Valeu! Tchau.